Bom dia, estamos nos preparando para iniciar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. E é muita alegria ter você conosco, você que faz parte da igreja, você que pode ser um visitante participando da Escola Bíblica. Isso é um prazer muito grande ter vocês conosco. Sejam todos bem-vindos. Alegria por sua presença. Você está fazendo aquilo que costumeiramente faz, não é? Aos domingos, participar da Escola Bíblica Dominical, uma bênção na vida de todos aqueles que têm essa oportunidade, esse privilégio e aproveitam a oportunidade e o privilégio para estarem aprendendo mais, para estarem em comunhão com Deus e também com seus irmãos em Cristo. A alegria é muito grande esse nosso encontro, por enquanto virtual, mas cremos que o tempo do retorno está se aproximando. Não temos como afirmar nenhuma data, mas estamos crendo que talvez não demore tanto. Bom dia para todos. Bom dia, Nádia. Bom dia, Val. Não demore tanto que a gente consiga retornar nossas atividades. Eu sei que todos aqueles que fazem parte da EBD estão sentindo falta da presença, do presencial, de estarmos juntos, não é? Nós estamos iniciando. Vamos chamar aqui a nossa diretora da EBD para, como sempre, ter a sua participação nesse início de Escola Bíblica. Aguardando a nossa irmã Sara Mota, que é a diretora da nossa Escola Bíblica Dominical. Já está ali. Bom dia, Sara. Bom dia. Está me ouvindo bem? Estou. Muito bem. Seja bem-vinda para a sua palavra de saudação, de início da nossa EBD. E eu já quero avisar, vou avisar mais durante a programação, que no próximo domingo a nossa EBD será pela conta da igreja, IBM Ilhéus, e tem o logotipo da igreja. Então, se você não segue, já deve começar a seguir a igreja, que no próximo domingo, e provavelmente, enquanto não voltarmos, a EBD vai ser transmitida através da conta da igreja. Mas, Sara, a palavra é sua para dirigir-se a todos os que estão participando já neste momento da nossa escola. Obrigado. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Mais um domingo de EBD, mais um motivo de alegria, né? De gratidão ao Senhor por nos dar essa oportunidade. Agradecemos aos nossos professores que foram escalados para o dia de hoje, todos sempre dispostos a servir ao Senhor, porque a nossa escola não para, a nossa EBD não para, porque nessa quarentena a gente também não parou de estudar, de aprender, né, e de nos relacionar com o nosso Senhor. Vamos orar então para começar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estudar e de aprender mais de Ti. Senhor, eu te agradeço porque sentimos o seu cuidado, sentimos o seu amor e as suas misericórdias sobre o teu povo. Senhor, eu te peço por cada pessoa que está aqui assistindo, Senhor, que o Senhor possa falar o coração de cada um deles através dos nossos professores, que o Senhor possa usar os nossos professores, que a nossa escola continue sendo bênção e abençoando muitas vidas. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Sara. Vou tirar você aqui para chamar a primeira professora, no caso é professora, vai participar hoje da nossa escola bíblica, que é a professora Roseli. Ela é professora da classe que ministra em Libras. É uma classe para surdos e ouvintes. Tem duas professoras e vários alunos.
irmã Roseli, que tem participado de nossas programações, também por ser ministro de música da igreja. Bom dia, Roseli. A palavra é sua para falar em nome da classe de Libras. Ok. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Assim, mais uma vez é um grande prazer, né, estarmos aqui juntos com os irmãos reunidos, estudando a palavra do Senhor. A nossa classe de Libras, a gente está estudando a revista Tudo Entregarei. E o tema de hoje fala sobre 3 tipos de crentes, né? E nós, como cristãos, precisamos estar assim, prestando atenção e observando que tipo de crente, no caso, nós estamos sendo. O primeiro é o observador, né? Observador, temos o envolvido e o comprometido. Tudo assim muito parecido, né? O primeiro, no caso, temos o observador e a nossa lição ela traz-nos o exemplo de 2 pessoas, né? De quando Neemias, né? Ele estava na construção, né? Ajudando o povo de Israel na construção do templo. Temos o caso de Sambalate, né? E Tobias. Eles estavam apenas observando e até mesmo no íntimo dele, desejando até que o trabalho, né, que o muro não fosse reerguido. Né? E em alguns momentos a gente encontra eles até zombando e criticando. Né? Chegaram para Neemias e dizer, eles estão construindo o muro hoje, mas no outro dia uma raposa, né, vai estar destruindo. E, infelizmente, às vezes a gente vê, né, pessoas desse tipo dentro, né, da igreja. E nós, como cristãos, precisamos ter cuidado, né? Que tipo de crítica, que tipo nós estamos sendo. Às vezes, um irmão se levanta para realizar determinada atividade e, muitas vezes, em vez de a gente estar ajudando, apoiando, às vezes a gente está criticando e, às vezes, até mesmo querendo que o trabalho não dê certo, para que depois até aquela pessoa possa dizer, eu não falei que não ia dar certo, né? Então, temos esse que fica simplesmente observando. O segundo tipo é o envolvido, né? Que muitas vezes está camuflado, né? Até parece que é aquele crente ativo mesmo, que participa, que está lá engajado na obra, mas que infelizmente não há aquele compromisso verdadeiro. E nós temos 2 exemplos, né? Temos o exemplo de Ananias e Safira, que eram pessoas envolvidas na obra, né? Houve aquele momento em que eles foram entregar suas ofertas, né? Mas infelizmente a oferta que eles entregaram não era a oferta real que eles deveriam entregar, não era a oferta comprometida realmente com o Senhor, e a gente sabe o que aconteceu, o fim deles. E tem também o caso do jovem, né? O jovem rico que queria seguir a Jesus. Quando Jesus fala, vende tudo e me segue. Né? Ele tinha, né, uma vida religiosa, mas não tinha um verdadeiro compromisso com a obra de Deus. Então, nós precisamos ter o cuidado justamente, que tipo de crente nós estamos sendo? A palavra de Deus deixa eu ver aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: ora, requer-se que os dispenseiros e que cada um seja. Perdão, deixa eu ler melhor. Só um minutinho. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, que nós, como cristãos, né, como servos do Senhor, mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento onde nós estamos em casa, que nós possamos estar verdadeiramente comprometidos, realizando a obra do Senhor com compromisso com Deus, né? Não simplesmente por fazer a obra, não fazendo de qualquer forma, mas que a gente tenha assim justamente o pensamento voltado unicamente para o nosso Deus, porque é Ele quem opera em nós, né? A própria palavra diz, é Ele quem opera, tanto querer quanto o efetuar. Então, que as nossas vidas possam estar realmente sendo comprometidos, com verdadeiro compromisso na obra de Deus e com Deus. Né? E que tudo que a gente possa fazer seja com verdadeiro compromisso com o Senhor. Que Ele, então, esteja nos abençoando Amém. e nos ajudando
sermos verdadeiramente fiéis. Amém. Obrigado, Zé Li. Vou tirar você aqui para chamar a professora Carol, da classe de crianças de 9 a 12 anos. E enquanto eu chamo Carol, registre, irmãos, com alegria, que a nossa irmã Taylia, que se converteu domingo à noite, está participando da nossa EBD, viu? Graças a Deus, ela já está participando da nossa EBD hoje. Bom dia, Taylia, Deus a abençoe, juntamente com o Júlio, com as crianças. Bom dia, Carol. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Tudo bem, A graças palavra a é sua, Deus. viu? Vamos lá. Se estivéssemos, né, presencialmente na igreja, a gente estaria continuando, né, com a nossa revista, que é sobre o conhecimento de Deus, e estaríamos no desenvolvimento, na divisão de desenvolvimento cristão, né? E para falar em crescimento cristão, a gente não pode deixar de falar de oração, né? A oração é algo que a criança faz, que a criança precisa fazer. O adolescente, o jovem, o adulto, o senhor, todos nós precisamos fazer, né? E prosseguir fazendo isso, ter uma rotina de oração. E o tema de hoje seria Deus me escuta quando eu oro, né? A gente já sabe que a oração é a forma que a gente tem de conversar e de se aproximar com Deus. A gente sabe que a oração, ela tem muito poder, né, de transformar vidas, inclusive as nossas vidas. A gente sabe que por meio da oração a gente apresenta nossos pedidos ao Senhor, a gente agradece ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, a gente apresenta dúvidas, né? A gente pede instrução do que a gente precisa fazer para tomar alguma decisão importante, alguma coisa que a gente tem, né, que precisa ser resolvido com o Senhor. E por meio da oração, a gente consegue também ser curado, seja de uma doença física, uma doença emocional ou espiritual. Deus manifesta, né, o seu poder por meio da oração assim. Cadê? Aqui. Um ponto importante que traz aqui nessa lição é que a oração, ela não precisa ser muito elaborada, né? Você não precisa falar palavras difíceis para orar, você não precisa ter uma oração decorada. A oração nada mais é do que uma conversa sua íntima com Deus, em que você se expõe, que você conversa. Isso, pastor, é um ponto muito importante, porque assim que eu cheguei lá nos juniores, eu percebi que algumas crianças tinham vergonha de orar, né? E assim, dentro do possível, a gente respeita, né, esse momento para que eles se desenvolvam, né, naturalmente. E outras que quando a gente pediu para orar, falava assim, não, fulano ora, tia, pede para fulano. Como se fulano, né, orasse melhor ou soubesse orar e eu não. Então a gente sempre trabalhou essa questão de que não existe isso de não saber orar, né? Não existe isso de fulano ora melhor, pede para fulano, né? É uma conversa sua com o Senhor, né? E o Senhor quer ouvir as suas palavras, seja do jeito que for. As palavras simples, né? A oração mais curtinha. Deus ouve, né? Quando o coração está aberto e voltado inteiramente para o Senhor, né? E às vezes a gente vê que não é só crianças que têm vergonha de orar, não, né? Tem adultos que também têm vergonha de orar, né? E eu confesso, pastor, que eu também tinha vergonha de orar no início. Às vezes, quando eu ia pro Sexta com Deus, né? E eu sentava assim, próximo lá na frente, eu ficava com o coração tremendo, gelada, no momento da oração. Porque você pede pra alguém orar, né? Eu ficava assim, tomara que não me chame, tomara que não me chame. E aí eu vim descobrir que esse meu medo, a minha vergonha de orar, na verdade era porque eu ainda não tinha entendido o verdadeiro sentido da oração. Que a oração é você conversar com Deus, é você orar para Deus, né? E não para pessoas. Então, quando você entende isso, não importa como você faz a sua oração, as palavras que você usa, né? Você vai e você ora, porque você entende que é para o Senhor, que não é para pessoas, né? E outra coisa a respeito de oração é que às vezes a gente passa por situações que a gente acha que Deus não está ouvindo, né? Deus não ouve. Eu tô orando, tem tempo eu tô orando por uma causa e Deus ainda não me respondeu. Ou Deus está falando outra coisa, né? E tem um ditado popular que fala assim, que Deus tarda, mas não falha. Super errado, né? Porque a gente sabe que Deus ele não tarda. Ele chega e age no momento certo. Assim como ele não falha, nunca, né? Ainda que as coisas não aconteçam do nosso jeito, acontece do jeito do Senhor, que é o melhor. E aí a gente pode fazer uma listinha muito grande, né, de personagens da Bíblia, de pessoas que oraram e que Deus ouviu, né? Pode ter demorado um pouco, pode ter sido rápido, mas o Senhor ouviu.
Deus ouviu Moisés, Deus ouviu Josué, Deus ouviu Elias, né? Deus ouviu as orações de Jesus. Deus ouviu Davi, tantos personagens que a gente vê que Deus ouviu, né? Aqueles líderes e reis que governavam naquele tempo e buscavam o Senhor por orientação, Deus ouvia, Deus respondia. E Deus também te ouve, né? Você criança, você idoso, você adolescente, Deus te ouve. Você pode achar que ele não está te ouvindo agora porque ele não está te respondendo, né? Ou ao menos do jeito que você esperava. Mas prossiga em oração, porque Deus, ele te ouve, né? Você também entra nessa listinha aí atual de pessoas que Deus ouviu e que Deus ouve. Assim como eu também entro, né? O pastor também, a criança pequenininha que ora e fala 3 palavras e diz amém. O Senhor ouve com muita alegria e com muita gratidão. Só que, para esse desenvolvimento cristão, né, do junior, da criança, começar a se desenvolver, ele precisa orar continuamente. Precisa ter uma rotina de oração. E que não deve ser só na EBD, né, nos cultos ou no culto infantil. E isso precisa vir de casa. As crianças precisam ter esse exemplo, né, de rotina de oração. E aí, para isso, eles precisam da ajuda dos pais, né? Então, fica aqui o convite. Eu sei que já tem muitas crianças que oram, né? Que tem esses momentos com os pais. Mas fica aqui esse lembrete, né? De que as crianças precisam da sua ajuda para desenvolver essa rotina de oração. Que elas precisam da sua ajuda, pais, né? Para esse crescimento cristão, né? A gente não está na igreja, a gente não está na EBD pessoalmente para auxiliar, para orientar. Então, esse papel fica, vamos dizer assim, né? Exclusivamente seu agora, né? Chama o seu filho para orar, né? Desenvolve essa rotina de oração com ele. Mostra os personagens bíblicos que oraram e o Senhor respondeu, né? A forma como o Senhor respondeu. E o incentiva a crer que Deus ouve as nossas orações. E se você tem orado por alguma coisa, né? E ainda não tem recebido a resposta do Senhor, prossiga em oração, pois Ele tem te ouvido, né? Ele não tarda, Ele não falha. E no momento certo Ele responde, né? De acordo com a sua vontade, que a gente sabe que é boa, perfeita e agradável. Amém. É isso aí, pessoal. Amém. Obrigado, Carol. Deus abençoe. Para Nada, você. tchau. Vou chamar aqui a professora Débora agora. Queridos, a gente sabe que a EBD ela consta de um tempo quando é presencial, de 9 às 10. Nós temos aqui 5 minutos, mas eu tenho sido extremamente edificado com esses 5 minutos que são dados a cada professor, não é? A gente já ouviu hoje, em outros dias. Então, é bom ter uma hora, porque é comunhão, é estudo, mas a gente pode aprender muito, e temos aprendido em 5 minutos. A professora Débora é uma das professoras da Escola Dominical e atualmente ensina na classe que estuda as cartas de Pedro e Judas, junto com o professor Elivan, ela está servindo ao Senhor. Bom dia, Débora, a palavra é sua. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Graça e paz. Tá me ouvindo bem? É porque eu estou achando o celular distante. Ok. Eu agradeço a Deus, né, a oportunidade. Quero dizer à igreja que a saudade continua, mas, como a gente sempre fala, em Cristo somos mais que vencedores, né? Juntos somos mais fortes. E é certo que venceremos tudo isso. Eu trouxe aqui uma breve reflexão sobre Pedro, né, que é a carta que a gente está ensinando durante esse semestre. E nos dias atuais a gente tem visto, né, muita coisa diferente da normalidade, mas coisas também que a gente já deveria estar preparados para aceitar, né, nas nossas vidas. A atualidade tem nos trazido muita novidade, não coisas novas, porque a própria palavra de Deus diz que não existe nada novo debaixo dos céus, mas muita novidade para a gente, né? Essa pandemia nos trancou em casa, nos afastou de muitas pessoas que amamos, também perdemos nossos entes queridos e não podemos viver, nem estar com a nossa família. Tudo isso, para a gente, é novo, porque não é o normal da humanidade. Mas
Pedro, na sua carta lá em 1 Pedro, nos versículos 5, 6 e 7, diz assim: sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso se alegrai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez for confirmado o valor da vossa fé, muito preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como eu falei, nada diante do sol é novo. E quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu para Capadócia, lá na Ásia, perto de Roma. Pedro estava em Roma e ele já estava sofrendo perseguições. E quando ele escreveu essa carta, ele estava preparando, né, aquelas pessoas a ter fé, perseverança, né? E preparando aquelas pessoas que iam passar por algumas provações, se fosse necessário para que a sua fé fosse refinada. Então, uma coisa que Pedro nos lembra é a fé. Né? A fé, o que é a fé para cada um de nós? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam. Ou seja, algo que para você é invisível ou impossível, mas que você acredita que vai acontecer. Né? E também, a fé, ela é a expressão que nós, como cristãos, temos de dizer ao nosso Deus, né, que ele é essencial nas vidas. Então, Pedro estava preparando aquelas pessoas que fortalecessem a sua fé para passar por algumas provações que deveriam vir, mas que essas provações elas eram necessárias e que essas provações iam fazer com que a fé daquelas pessoas fosse refinada, que a cada dia aquelas pessoas por estarem sendo provadas, elas iriam ser preparadas para se encontrar com a esperança da glória, né, que é Jesus Cristo. E assim, eu acredito que Deus ele tem nos refinado nesses dias atuais. Né? Tem sido difícil não só para os que não têm muitos recursos, mas também para os que têm recursos, né? A palavra de Deus nos manda que a gente obedeça às nossas autoridades, e isso também é difícil, apesar de que nós também temos outro jeito, outra maneira de pensar, porém, precisamos, como servos de Deus, crentes, respeitar as nossas autoridades. Isso também nos faz sofrer, mas por amor, obediência ao nosso Deus, a gente continua ali perseverando nessas provações, sendo refinado para que, no mais breve tempo, a gente receba a nossa esperança da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que Pedro nos compara com o ouro, né? Eu fico assim pensando, meu Deus, como Deus é assim, excelente na maneira de inspirar os seus servos e falar algo tão antigo que até nos dias de hoje é importante para nossas vidas. Deus nos compara como ouro. Eu às vezes fico com minha aliança, porque é a única coisa de ouro que eu tenho, né? Aí eu fico assim, meu Deus, como é lindo mesmo o ouro. Eu não me preocupo com ela, não preciso limpar. E ela continua do mesmo jeito. Então, Deus nos comparou com esse metal preciosíssimo para aquele tempo, para o tempo passado e para esse tempo presente. E é assim que nós vamos ficar, nós vamos estar quando tudo isso passar, em nome de Jesus, se dermos lugar ao Espírito Santo de Deus, nos refinar, né? Em tudo que nós estamos vivendo nos dias atuais. É necessário passar por tudo isso? É necessário. Às vezes o mundo nos questiona, mas vocês não são crentes, né? Cadê o Deus de vocês? Mas Deus tem assim se mostrado fiel e justo para com todos. Pessoas que fazem esse tipo de indagamento, elas não têm nem ciência do que é a justiça de Deus sobre suas vidas. E essas pessoas precisam também
da nossa ajuda para a mente e o coração, para entender que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Que os pensamentos de Deus são tão altos, impossíveis de alcançar. Deus, assim, continue abençoando a nossa igreja e que quando tudo isso passar, a gente venha se alegrar e lembrar que fomos esse tempo todo refinados para nos tornarmos pessoas melhores, servos melhores, né, irmãos melhores, compreendendo o que a palavra de Deus nos diz para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo. Deus abençoando a nossa Obrigado. Beijo, Vamos ficar na mesma casa, porque Tamires vai falar agora, né? Então vai sair a mãe, entrar a filha, então a casa é a mesma, acho que a conta também é a mesma, né? Tamires está aí de lado, né? Professora do nosso berçário, né? Eu quero aproveitar enquanto Tamires vai começar para lembrar, queridos, que no próximo domingo a nossa escola dominical ainda não será presencial, então vai ser através da conta da igreja, IBM Ilhéu. Você vai entrar na conta da igreja, anota logo isso aí. Se você ainda não segue lá, vai seguir, vai entrar para acompanhar a Escola Bíblica no próximo domingo, através da conta da igreja. Bom dia, Tamires, a palavra é sua, seja bem-vinda. Bom dia, pastor, Deus abençoe vocês. Espero que meus alunos do berçário estejam me ouvindo, estejam me vendo agora. Que a gente vai relembrar tudo que a gente já aprendeu e falar sobre um ponto muito importante. Né? Hoje eu trouxe uma ex-aluna aqui, que saiu esse ano do berçário, que é Esther, está aqui, segurando Jesus. Então, a gente aprendeu no berçário que tudo que Deus fez é muito bom e também é muito lindo. Que Deus fez o sol, Deus fez a lua, o sol faria nosso dia para a gente poder brincar, a lua ilumina a nossa noite para não deixar tudo escuro. Deus também fez os animais, tem a vaquinha que nos dá leite. Então, Deus pensou em tudo. Deus fez todas as coisas muito boas, muito lindas. Deus criou todas as coisas. E Deus também criou a gente. Deus criou a gente com cabelo diferente, com cor de cabelo diferente, com tom da pele diferente, com olhos diferentes. E que o John já falou até no ano passado, que Deus criou todas as coisas e criou a gente. E uma coisa que Deus criou também, que Deus ama muito, é a família. Deus criou a primeira família, que foi a Adão e Eva, e depois vieram várias outras famílias, e agora tem as nossas famílias também. E Deus ama muito, muito, muito todas as famílias. Deus criou a gente, tem gente que tem irmãozinho, tem gente que tem irmãzinha, tem gente que mora só com o papai, tem gente que mora só com a mamãe, tem gente que mora com os avós, com os tios. Mas Deus ama todas essas famílias. Deus ama muito todas essas famílias. E Deus pede que a gente, filho, obedeça aos nossos papais. A gente ame nossos pais, ore por pais, e os pais ensinem a gente a palavra de Deus, amem a gente com todo o seu coração, leve a igreja, e a gente também tem que amar muito respeitar todos os nossos. A gente tem que amar muito respeitar os nossos pais. E ele nos ama muito, e por isso que ele criou a família, para que a gente se sinta pertinho dele quando ele está com a gente. Quando Jesus entra na família, a família fica muito mais feliz, muito mais alegre. A família fica muito, muito feliz quando tem Jesus. Entendeu? E eu sei que todas as famílias do berçário têm Jesus, e por isso que todo mundo é lindo e muito, muito, muito alegre. Tá bom? Para encerrar, eu vou deixar você cantando aqui uma música que vocês já sabem, para ela cantar aqui uma música para vocês, tá bom? Jesus ama cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama todos. Ama
papai, ama a mamãe, grande irmão pequeno, ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos. Isso. Então, você viu que Esté cantou que ama a todos. Independente de sua cor, independente se você é menino ou você é menina, independente se você tem o olho azul ou olho verde. E também Jesus ama muito a sua família, entendeu? Então, tudo que o Senhor fez é muito bom e muito lindo. Então, se Deus criou a gente também é muito lindo. Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. Estou com muita saudade de vocês, tá bom? Tchau. Obrigado, Tamira. Obrigado, Esté. Obrigado, Débora. Vou tirar vocês aqui para chamar o nosso professor, que é o professor Jaime. E, queridos, eu estou aqui acompanhando a Escola Bíblica sempre, né? E louvando a Deus pela vida. Eu sei que todas as igrejas têm professores excelentes, mas eu conheço os professores da Memorial, e vocês não têm a oportunidade, você que é de uma classe ou de outra, e naturalmente não pode estar em várias classes ao mesmo tempo, mas já tem a oportunidade de ver, não é? Como nós temos professores, não é, comprometidos, professores que se preparam para estarem servindo ao Senhor e o fazem com tanta competência, com tanta dedicação. Eu louvo a Deus pela vida da nossa escola bíblica dominical, pela vida de todos os professores, da direção da escola bíblica. E agora vou chamar aqui o professor Jaime Araújo, que é o professor, um dos professores da classe chamamos Novos Crentes, não é? Classe de doutrina Novos Crentes, juntamente com a irmã Eunice e também o irmão Pedrinho, não é? Jaime está aí, Jaime é professor na vida secular, né? Chamado secular, professor de matemática. Quem passar por ele não souber multiplicar 53 vezes 32 é porque não prestou atenção à aula, né? Mas também é professor na igreja. Já não sei se você teve a oportunidade de ontem de presenciar a inauguração do estúdio, olha, mas nota 10, viu? Qualidade, o pessoal que fez o louvor ontem, a gente deu para sentir, e você tem participação nisso, Deus abençoe sua vida, bom dia, a palavra é sua. Amém, bom dia, irmãos, bom dia, pastor, bom dia, igreja. Nós continuamos alegres pela possibilidade de, diante das muitas dificuldades, das circunstâncias adversas, nós termos um recurso tecnológico que nos permite tratar da EBD, continuar estudando de forma conjunta, apesar das dificuldades. A nossa alegria é grande também, como dos irmãos, a saudade de todos, mas nos 5 minutos que temos, é bom ir direto ao assunto. E a outra coisa boa é que aqui agora, diferentemente do ambiente da igreja, nós aprendemos e estudamos em diferentes linguagens. Todo mundo ouve tudo, então o que é dito para as crianças é dito também para o vovô como eu, o que é dito para o novo crente é dito para o crente mais experiente, como a irmã, talvez a irmã Raimunda, não sei se está ouvindo, ou outros irmãos, a irmã Raquel, que poderia estar ouvindo, não está. Mas vamos lá, que bom que Deus nos dá a oportunidade. E eu queria, pensando em compartilhar algo que seja bom para todo mundo, e a Bíblia é a referência, a Bíblia é a fonte, queria recomendar que nós olhássemos 2 versículos da Bíblia. Não sei, quem ouvir, se puder, vai procurando aí, depois, ou anota para ver depois. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. São os 2 versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Certamente,
será bom anotar, especialmente para os novos crentes, para os irmãos que conhecem de cor poucos textos da Bíblia, anotar para voltar a esse capítulo de Hebreus e ler um pouco, experimentar, observar um pouco as boas orientações que o texto traz. E preferi considerar, o texto é muito rico, mas considerar dois aspectos. O texto fala da carreira, do alvo que temos na vida cristã para perseguir, para caminhar. E faz questão de chamar a atenção, de nos dar um conselho, dizendo que nós não podemos correr a caminhada cristã atrapalhado pelo pecado. E diz assim, que nós devemos nos desembaraçar do pecado que insistentemente, que tenazmente nos assedia. E eu fiquei pensando muito nessa expressão e lembrei, porque além de professor de matemática, como o pastor já chamou a atenção, eu também sou agrimensor, ando no mato, ando na zona rural, ando onde tem vegetação, subindo ladeira, ando pelo mato. E às vezes a gente encontra o carrapicho, a tiririca. Não sei quantos irmãos já experimentaram andar no mato e andar onde tem carrapicho. O carrapicho lhe agarra e você tira o carrapicho e o carrapicho insiste querendo ir com você e às vezes até ainda vem para sua casa agarrado na roupa. A tiririca se assemelha também. A tiririca, onde tem tiririca, numa área onde tem tiririca, você entra naquela região, você se corta e ela agarra em você e insiste, querendo caminhar com você. Fico pensando que o pecado é algo muito semelhante, que insiste querendo nos alcançar, querendo nos envolver para atrapalhar a caminhada cristã, mas nós precisamos ouvir esse conselho, nos desembaraçar dele, fazer o necessário para nos livrar das investidas do maligno, desembaraçando-nos de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada cristã e fazendo como o texto recomenda, olhando firmemente para Jesus. Há versões, inclusive, da Bíblia que atualmente já não destacam a expressão olhando firmemente, olhando para Jesus, e não inclui a expressão firmemente. Eu preferi voltar para a versão Almeida, revista e atualizada, que destaca essa expressão. Nós precisamos mesmo continuar a nossa vida cristã olhando firmemente para Jesus, desembaraçando-nos do pecado e de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada, buscando glorificar a Jesus e especialmente testemunhar para que as pessoas percebam que em nós há diferença, não porque nós somos diferentes por razões outras, mas diferença porque Jesus habita em nós. E eu dei o exemplo, já estou terminando, dei o exemplo do carrapicho e da tiririca. Talvez nem todo mundo tenha compreendido completamente, porque hoje muitos de nós temos hábitos urbanos e no ambiente urbano não temos com frequência carrapicho e tiririca. Há alguma referência de que o velcro que a gente conhece, que agarra ali para fechar, substitui o zíper em muitos casos, o velcro se assemelha muito ao carrapicho, que inclusive foi ele que inspirou a formação do velcro. Então, você aproxima só o velcro ali, uma parte da outra, agarra e não quer soltar mais. É assim que o pecado se apresenta diante de nós, mas nós precisamos olhar firmemente para Jesus e caminhar com disposição de superar todas as investidas que o maligno apresenta, porque certamente nós seremos vitoriosos, como a irmã Débora chamou a atenção há pouco, mais que vencedores. Que Deus nos abençoe. Obrigado, professor Jaime. Bom dia. Deus abençoe. Criar o senhor aqui para chamar agora a professora Laís. Enquanto chamo Laís, bem-vindo a todos que estão chegando para a Escola Bíblica. Quero lembrar aos que chegaram agora que nós temos hoje na nossa Escola Bíblica uma nova irmã em Cristo, a irmã Tayla, que se converteu domingo passado, no culto da noite. Ela está participando da Escola Bíblica. Coisa boa, né, irmãos? Ter alguém que se converteu domingo, já está hoje. É assim que deve acontecer, né? Quando for presencial, também presencial. Bom dia, Laís, bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia, pastor. Bom dia a todo mundo.
Bom dia, meus alunos de 7 e 8 anos, né? Estamos orando para que em breve tudo isso passe, a gente possa ficar juntinhos de novo, né? Mas vamos para a nossa aula. É a nossa última lição, né, da revista, que é a lição 13, que vai falar, que tem como título Voltando para Casa, e está baseado no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 24. E vai contar uma história muito conhecida, né? Que é a parábola do filho pródigo, que acho que todo mundo já conhece, mas a gente vai relembrar um pouquinho, né? Então, tinha um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais novo, ele pede para os seus pais a parte dos bens que lhe cabia. Então, aquele pai vai, divide, né, os bens e entrega a parte do filho que cabia a ele. Depois de alguns dias, aquele filho pega todos aqueles bens, né? E sai para uma terra bem distante. E começa a gastar todos os seus bens dissolutamente, ou seja, de uma forma bem inadequada. E como se não bastasse, né, perder todos os seus bens gastando de forma inadequada, o local onde ele estava, né, a terra onde ele resolveu ficar, estava passando por uma grande fome. Então, ele estava sem dinheiro e ainda estava num local em que a fome estava super abundante. E ele começa a passar muita necessidade, a ponto de desejar comer as comidas que os pobres. Então, vamos dizer que ele estava bem no fundo do poço. E ele começa a se lembrar, né, da casa do seu pai. Ele começa a lembrar que até os próprios empregados do seu pai tinham uma vida muito melhor do que a que ele estava tendo ali. Então, ele se arrepende e ele começa a falar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou falar que eu pequei contra os céus, que eu pequei contra ele, que eu não sou digno de ser chamado filho dele, mas que pelo menos ele me trate como empregado. E foi exatamente isso que ele fez. Ele sai daquela terra longínqua, volta para a casa do seu pai, e quando o pai, né, avista aquele filho, ele se enche de grande compaixão. Quando aquele filho chega, ele agarra o pescoço daquele filho, começa a beijá-lo, e aquele filho fala exatamente aquilo que ele tinha planejado para falar. Ele fala, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas, para surpresa de todos, né, aquele pai tem uma reação muito diferente. Qualquer pai poderia falar, você já pegou sua parte dos bens, você já gastou de forma inadequada, inapropriada, volte para o lugar onde você estava. Mas não foi essa a reação daquele pai. Aquele pai manda trazer a melhor roupa, aquele pai coloca um sapato nos pés dele, aquele pai coloca um anel no dedo dele, manda matar um bezerro, faz um grande jantar, faz uma grande festa para receber aquele filho, né? Que antes estava morto, mas agora reviveu. E trazendo para as nossas vidas, né? Esse pai simboliza o nosso Deus. E aquele filho pródigo simboliza muito de nós. Porque quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas, né, que aquele filho pródigo fez? Quantas vezes nós damos as costas para Deus? Quantas vezes nós entristecemos o coração de Deus? Quantas vezes nós pecamos e fazemos igualzinho aquele filho pródigo? Mas nós temos um pai muito amoroso, um pai muito bondoso, né? Que, como diz a música, né, de Tales, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus ainda nos ama. E se a gente se arrepender dos nossos pecados, né? Assim como aquele pai da parábola do filho pródigo, Deus, ele vai estar sempre de braços abertos para nos receber. Então, essa é a mensagem de hoje, bem curtinha, bem rápida, mas espero que tenha alcançado o coração de vocês. Que Deus nos abençoe. Grande Deus. Amém. Amanhã vai ter café na cama, eu acho, viu? Ai! Eu acho, não sei, mas aí o homem aí garante, eu acho, viu? O homem aí garante, viu? Café vai ser na cama amanhã. Está estragando a surpresa, pastor. Um abraço, Deus abençoe. Se tiver, por favor. Tchau. Tchau. Muito bem, vamos chamar aqui agora. É amanhã aniversário da professora Laís. Aliás, essa semana tem outro professor. O professor Jaime também foi aniversário, no dia 24, na quarta-feira, né? Vamos aqui chamar agora o professor Danilo Batista, professor da classe que estuda o tema Espírito Santo. Espírito Santo e você. Ele, junto com a irmã Farlene,
têm sido os responsáveis e os privilegiados, né, para ensinar esse tema junto aos seus alunos. Bom dia, Danilo. A palavra é sua. Bom dia, pastor. Bom dia, meus irmãos. Eu queria tratar hoje de um tema que está na nossa classe, é um tema que nós estudamos, que diz respeito aos dons espirituais e, mais especificamente, aos fundamentos desses dons espirituais. Nós temos uma pergunta que a gente pode se fazer e a gente tem uma pronta resposta, né? Por que eu sou salvo? Por que Deus me salvou? Como é esse processo? E lá em Efésios 2:8 a gente entende que somos salvos pela graça mediante a fé. Deixa muito claro que não vem de nós, não tem nenhuma contribuição nossa em relação a isso, porque nós não temos efetivamente como promover a nossa salvação, mas é Deus quem faz isso. Só que tem outra pergunta nesse sentido, que é: para que nós somos salvos? Qual é o propósito da nossa existência cristã? E no mesmo texto de Efésios 2, lá entre os versos 8 e 10, a palavra diz: nós somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então aqui fica muito claro qual é o propósito da nossa vida. E é um ponto crucial em relação à salvação. Nós somos criados para boas obras. Então, nesse contexto, as boas obras não são a causa da salvação, mas são um resultado inseparável, um resultado inevitável de quem é salvo. Então, o Espírito de Deus, quando entra no coração, gera um coração transformado, uma vida reta, inabalável e uma vida também produtiva, como a gente vê lá em Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito. Não é somente ser salvo por ser salvo, mas existe um para quê, existe um propósito. As obras, elas são um indicador de fé. Lá em Efésios 4:13-16, tem um verso que termina do seguinte jeito, dizendo que a partir de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. E qual a nossa função? Vários são os dons que são distribuídos por Deus. E a gente entende que a igreja ela é um corpo dinâmico. Ela não é parada. Então, a partir de Cristo, cada um tem uma função a desempenhar nos diferentes serviços e nos diferentes dons, onde somos chamados a usar em benefício do todo. Vários são os dons distribuídos pelo Espírito Santo, conforme a soberana vontade de Deus, mas nenhum é concedido para benefício humano próprio. É concedido para o benefício da igreja, para o benefício do todo. A capacidade de Deus para servir não é para meu próprio engrandecimento, nem para meu próprio interesse, mas é para o reino de Deus. Lá em 1 Pedro 4:10, vai ter a seguinte palavra: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós temos como propósito da nossa vida boas obras, e nisso está incluído usar os dons que Deus nos deu para servir a nossa comunidade, para crescer em maturidade, mas também edificar o corpo. Tem uma frase que eu li há algum tempo que diz o seguinte: o crente que não vive para servir, ele não serve para viver. Servir dá sentido à nossa existência. Entre a salvação, o momento de nossa conversão, que nós cremos que é quando há o batismo com o Espírito Santo, quando aceitamos a Jesus, ele é diferente do momento em que nós vamos voltar para Deus, em que nós vamos alcançar a nossa herança eterna. Mas existe muita coisa, muitas vezes, entre uma coisa e outra, né? Não é simplesmente, eu falava isso na classe, se quando a gente aceitasse a Jesus fôssemos imediatamente arrebatados para o céu, seria muito fácil. Mas não, existe uma jornada nessa terra, existe uma expectativa de Deus da nossa presença aqui. E a nossa vida não pode ficar nesse interstício aí, perdida, improdutiva. Nós temos que dedicá-la a um propósito firme, que é servir a Deus. E é o propósito dele que a nossa vida seja em tudo produtiva. Se nosso propósito de vida é ter boas obras, a gente pode se espelhar em Jesus. Jesus mesmo falou que veio ao mundo para servir e não para ser servido.
Mas indo mais à frente, por que que eu posso servir? Primeiro, porque eu reconheço, e isso me motiva, que tudo eu devo a Cristo. Eu sou salvo e eu não posso retribuir isso a Deus, eu não posso pagar esse preço da salvação. Mas como eu posso reorientar minha vida de forma a agradar a Deus? É dedicando minha vida para o serviço. Outra coisa, por que eu devo servir? Porque eu reconheço que Jesus é o mestre e senhor da minha vida. E se assim é, eu entendo que Ele governa, Ele dirige minhas ações, Ele dirige minhas atitudes, minhas vontades. Então, minha vida também deve ser reorientada para que eu faça a vontade dEle e não a minha. E a vontade dEle é que eu sirva. Outra coisa, porque reconhecemos que todas as coisas de valor se encontram em Jesus, não em nós. Se viver para mim é Cristo e as coisas desse mundo já não são atrativas para mim, nada se compara ao valor que é inestimável de conhecer a Cristo e servir a Ele com meus dons e talentos. O trabalho para o reino é o único que pode acrescentar alguma coisa que ultrapasse a barreira da morte. Tudo que a gente construir nessa existência vai ficar aqui. O meu corpo vai ficar, minha casa vai ficar, meu carro fica, minha empresa eventualmente fica. Mas o trabalho para o Senhor não acrescenta para nós a salvação, mas produz frutos eternos. E isso é de grande valor. Por isso, nós temos que hoje tomar isso como fundamento para que nossa vida não seja aqui improdutiva, nós não nos conformemos com a salvação que temos, mas tomemos isso como impulso, como um instrumento poderoso para que outras vidas sejam alcançadas por aquilo que eu fui e experimente dessa transformação maravilhosa. Servindo aos outros como Jesus serviu e servindo também na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, colocando os nossos dons e talentos a serviço do Senhor e a serviço dos nossos irmãos. Então, que Deus abençoe e aplique ao nosso coração sempre essas palavras e o ânimo em servir. Deus abençoe. Obrigado, Danilo. Deus abençoe. Bom dia. Vou chamar agora a professora Mariana para encerrar essa participação dos professores nesta manhã em nossa escola bíblica dominical. Vou procurar aqui Mariana Lopes, professora da classe dos adolescentes. Ela, junto com o Eliseu, são professores da classe adolescente. Ela até um dia desse era adolescente, mas não é mais. Agora é jovem. Então, bom dia, Mariana. bom dia. A palavra é sua. Os adolescentes estão me ouvindo nessa manhã. A gente está dando continuidade à nossa revista, tá? Estamos na lição 12. E hoje eu queria falar sobre experiência, a experiência. E o texto base está lá em Daniel 3. Para quem não se lembra, esse texto vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego quando são confrontados em relação à fé deles, pois eles não se prostram diante de uma estátua que Nabucodonosor fez, uma estátua de ouro. E por isso mesmo, por despertar, acaba despertando a ira, né, do rei. E ele coloca os 3 jovens que estavam cativos na Babilônia, né, servindo a esse rei, em uma fornalha. E essa é a experiência que eu queria tratar nessa manhã. E por que eu coloquei esse título de A Experiência? Primeiro vamos ler o que está lá em Daniel 3, 16 e 18, só para a gente ficar ligados no que eu quero falar, tá bom? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E isso vai nos fazer entrar agora nesse título que fala sobre a experiência. Gente, por que a experiência? Em Romanos 5, os versículos 3 e 4, eles nos falam que muitas vezes realmente vai precisar passar por algumas coisas. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. É os versículos 3 e 4. Por que eu trouxe esses versículos para vocês? Porque a nossa vida cristã, ela realmente vai ter muitos desafios.
porque essas experiências que nós passamos, elas vão nos ajudar a fortalecer a nossa fé e provar se realmente estamos alicerçados sobre a rocha que deve ser Cristo, e não que a nossa casa esteja construída sobre a areia, tá bom? E nesses momentos em que somos provados, em que passamos por essas experiências que geralmente são difíceis mesmo, é a nossa oportunidade de demonstrar que podemos, no caso, né, dos nossos adolescentes, sermos jovens, sermos cristãos que testemunham nos ambientes no qual somos colocados, independente se as circunstâncias são boas ou se elas não são tão boas assim. Porque, assim como Filipenses nos diz lá, no capítulo 4, versículo 13, a gente pode fazer todas as coisas que Deus nos pede com a força que Cristo nos dá, não é verdade? Então, a gente precisa demonstrar nossa fidelidade a Deus, independente das circunstâncias ao nosso redor. E foi isso o que os nossos queridos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Eles demonstraram a fidelidade a Deus, independente do que fosse acontecer. Se eles fossem para a fornalha, se eles não fossem, se eles sobrevivessem, se eles não sobrevivessem, eles queriam ser fiéis ao Senhor. Independente de onde eles estavam, do contexto, né, que eles foram retirados do local deles, eles ainda assim manteram a fidelidade ao Senhor. A segunda coisa que a gente pode aqui mencionar é ressaltar que a nossa maturidade, a nossa firmeza só pode ser alcançada através do nosso relacionamento diário com o Senhor. Quando a gente for colocado na prova, isso vai demonstrar se nós temos realmente um relacionamento com Deus ou não, se a gente quer desenvolver as coisas de última hora. Por quê? Porque só quando a gente tem essa profundidade, sabe, essa busca diária, que não são emoções passageiras, que não é ouvir uma música e se arrepiar somente, ou fazer uma oração aqui e ali, ou a participar de uma live hoje e esquecer de Deus durante toda a semana, que vai nos ajudar nos momentos de aflições, entende? Nós precisamos de verdade desenvolver o nosso relacionamento com Deus de forma diária, contínua, constante. A terceira coisa é que, apesar de, ainda nesse mesmo quesito, agora, mesmo com nomes diferentes, mesmo com identidades diferentes, eles continuavam sendo servos do Senhor. Isso não era alterado, tá vendo? Tudo por causa do relacionamento com Deus. E essa incrível demonstração nos prova que, mesmo eles estando longe das terras deles, mesmo presos, mesmo tudo desconfigurado, Deus continuava a ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós estamos num momento de pandemia e a gente precisa demonstrar que, mesmo diante das circunstâncias inadequadas, vamos dizer assim, Deus continua sendo o nosso Deus. Tá? A terceira coisa que eu quero destacar é que, mesmo sendo fiel diante das ameaças, pode ser que a gente chegue às últimas consequências. A gente está aqui nas nossas casas. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também honraram a Deus, mesmo lá na Babilônia, sabe? Mas eles foram levados à fornalha. Deus poderia não ter nos livrado. Livrou. Glória a Deus por isso. E nós poderíamos aqui continuar sem coronavírus. Mas e se pegarmos? E se viermos a falecer? E se chegarmos às últimas consequências? Nós, como servos do Senhor, precisamos estar preparados tanto para as coisas boas, quanto para as não tão boas, quanto para chegar mesmo às últimas consequências, entende? Porque a gente precisa estar firmado na rocha. A nossa vida, a gente tem que pensar no que é eterno, sabe? Aqui é passageiro. Esse não é o nosso foco. A vida aqui não é o nosso foco, não pode ser. Isso aqui não pode ser o mais importante. Nem as coisas, nem as pessoas. O mais importante é viver com Cristo, que ultrapassa esse plano daqui, ok? E a última coisa que eu quero dizer é: Nabucodonosor, ele não contava com o compromisso com a lei do Senhor, né, por parte daqueles 3 jovens, e o conhecimento que eles tinham do poder de Deus, e nem com a fidelidade de Deus. O mundo também, ele, sabe, não conta com isso. Mas o Senhor continua sendo fiel com os seus, e a gente precisa continuar sendo fiel a Ele, sabe? Porque o mundo precisa desse testemunho, gente. Ele precisa mesmo ver que os crentes, eles continuam se congregando, mesmo que seja pelas lives, buscando o Senhor, mesmo quando as coisas não são tão Mari, vai terminar, viu? Era isso. Tá terminando. Obrigada pela atenção. Beijo.